Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo, tudo bem? Estamos nós aqui no vídeo do canal Espírita, mais um vídeo do canal Espírita, por quê? Porque hoje é domingo, mas eu postei um vídeo ontem falando sobre o Guilherme de Pádua e eu acredito que doeu em algumas pessoas. Mas o Espírito Santo pediu para eu trazer uma resposta, por quê? Porque nós sabemos que muitas pessoas ainda estão sem conhecer a verdade, né? O conhecer a verdade, verdadeiramente se converter a Jesus Cristo, faz com que nós possamos ver e ouvir aquilo que realmente é a verdade, para que possamos ter em mente aquilo que o mundo tem vivido. Aquilo que as pessoas têm vivido induzidos por homens que não estão, desculpe o termo, nem aí para Jesus Cristo, mas estão interessados em si próprios, em benefício próprio. Então muitos ainda são crentes. Muitos ainda não entenderam o que é ser crente e o que é ser cristão. Por isso, neste momento, o Espírito Santo pediu assim: filho, vai lá e dá uma resposta. Porque as respostas não saem de mim. As respostas estão na palavra, e é isso que eu quero trazer até vocês, para dizer a vocês aquilo que foi dito no vídeo sobre o Guilherme de Pádua. E mais uma vez eu digo, eu não sinto um pingo de remorso de ter dito sobre ele. Ele faleceu, ele já não está entre nós, mas eu tinha que explicar o que aconteceu em relação a uma vida, digamos, apostólica dele como membro e líder de uma igreja, de um ministério, que esse ministério está errado, que é a Igreja Batista da Lagoinha, e o André Valadão é errado naquilo que comentou, de que ele pediu perdão, foi perdoado e que nasceu de novo. Não. Então eu quero trazer aqui na palavra aquilo que vai mostrar para vocês que tudo é para a honra e glória de Jesus Cristo, não para a honra e glória do homem, não para mim, né? Não para exaltar o canal do Emerson, mas para exaltar Jesus Cristo, Deus o Pai e o Espírito Santo. Amém? Então, eu vou trazer aqui para vocês uma resposta sobre o vídeo de ontem. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção. Primeiro, para você que já é inscrito no canal, compartilha, anota aí os textos que eu vou trazer agora neste momento. Para você que está passando pela primeira vez, também, de repente, viu lá e está falando assim, mas está julgando e tal. Foi como eu falei, nós não somos dignos de julgamento nenhum. Jesus, inclusive, até pediu, por exemplo, para nós amarmos o nosso inimigo, né? E é o que eu vivo falando para todos vocês no canal. Por exemplo, o que me fizeram ontem, eu já esqueci. Mas você é muito manso. Sou. Jesus falou para você assim. O que passou ontem, passou. Só que o Espírito Santo pediu para trazer respostas, para que vocês possam entender verdadeiramente que para nós vivermos nessa terra, precisamos conhecer a verdade em relação àquilo que tem sido dito como mentira. Aquilo que tem sido feito como mentira. Amém? Então eu quero primeiro começar com vocês no texto que está em João. Anota aí, gente, por favor. João capítulo 8. Eu vou ler os versículos 30 até o 34. E depois eu vou pular o 35 e o 36 e vou direto para o 37. Amém? Então, João capítulo 8, 30 ao 34, depois 37 e 38. Tá bom? Amém. Anotaram? Então vamos começar. Falando ele dessas coisas, quem estava falando uma coisa é Jesus. Muitos creram nele. Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Então já vou explicar aqui. O que é permanecer verdadeiramente na palavra de Jesus Cristo? É não viver antiga aliança. É não viver antiga aliança. Muitos têm confundido aí, mandaram resposta para mim falando de Atos, depois foram em Crônicas. Desculpa, gente. Ridículo. Porque antiga aliança não é para nós somos a geração do Novo Testamento, do Testamento de Jesus Cristo. Nós somos a geração pós-mensagem da cruz. Nós não somos povo de Israel, porque o Deus lá do Antigo Testamento, se você não lembra, ele só fala do povo de Israel. E o Deus Pai que Jesus nos apresentou, ele fala, porque Deus amou quem? O mundo. Não amou só Israel. Prestem bem atenção nessas coisas. E conhecereis a verdade vos libertará. Qual é a verdade? Caminho, verdade e vida está em quem? Jesus Cristo. Eu acho que tem pessoas, eu já falei isso aqui num vídeo um dia, que vão para a igreja e lá
esquecem que vão lá para glorificar a Deus, pedir a Deus Pai, Jesus Cristo e Espírito Santo, respostas para a sua vida. Mas acabam glorificando o homem porque o meu pastor ele é teólogo, ele tem um diploma na parede. E Paulo fala o quê? Não dê importância para a sabedoria desta terra, mas para a sabedoria que vem do céu. E quem nos dá a sabedoria que vem do céu? O que Jesus falou sobre o Espírito Santo? O Consolador, o Espírito Santo, vos ensinará e fará com que vocês se lembrem daquilo que eu disse. Então quem tem que nos ensinar não é o homem. Porque eu já cansei de falar aqui, qual é o significado da palavra teologia? Pelo amor de Deus, vocês sabem, né? A não ser que vocês ouviram o seu líder também falando uma outra versão. Theos, estudo dos deuses. Deuses não é estudo de Deus, tá? Eles responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Por que diz sereis livres? Aí Jesus continuou, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então já está aí também a resposta. Se a pessoa pecou, cometeu um homicídio, e o homicídio está ligado ao diabo, ele vai viver o pecado eterno. Gente, outra coisa que eu falo para vocês, olha, se você está me vendo e ouvindo agora, não seja daquele que faz competição contra os seus irmãos, falando assim, eu li a Bíblia 300 vezes no ano. Do que adianta você ler 300 vezes no ano e não entender nada? Continuar no engano. E querer apontar para o meu ser porque eu falei uma verdade. Ontem no vídeo do Guilherme de Pádua, como foi no vídeo da Flor de Lis, eu falei a verdade. E vou explicar por que eu falo a verdade. Calma aí. No 35 e 36 até o 38, até o 37, vamos ler tudo. Ó. O escravo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece ali para sempre. O que Jesus está falando aqui? O pecador, ele vai sair fora do caminho, verdade e vida de Jesus e pá. Quem vai permanecer? Aqueles que são cristãos, que creem e seguem Jesus Cristo. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é o filho? Ele. O que ele está respondendo aqui? Quando os judeus perguntam, mas se nós somos filhos de Abraão, por que dizer que seremos livres? Porque quem vive lá em Abraão, na antiga aliança, é escravo do pecado. Porque o que Paulo fala sobre a antiga aliança? Ministério da morte. E aí, você vê nas igrejas tanta gente ovacionando Elias, Jó, tantos daqueles que estão lá na antiga aliança que não fazem parte da nossa vida, não fazem parte da vida de Jesus Cristo. Bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. O que encontra lugar nessas pessoas? Apenas aquilo que o pastor fala, que o líder fala, que Deus, Jeová fala, que fica lá na antiga aliança. É por isso que Jesus fala isso, ó. Não encontra lugar em vós, a minha palavra não encontra lugar em vós. Então, se você está me respondendo crônicas, atos e falando aí que eu estou julgando que eu estou errado, não entendeu o que eu preguei ontem. A palavra fala sobre o julgamento que não é nosso, mas o julgamento para aqueles que cometeram pecados hediondos e que vão viver o pecado eterno. Simples assim. Agora eu quero que vocês abram aí a palavra em outro texto, né? Eu quero que vocês abram a palavra em outro texto que está em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículos 1, 2 e 3. Aí eu contei para minha esposa e conto para todo mundo aqui no vídeo que eu sou muito feliz de poder ter tido a oportunidade de ter esta visão da verdade e da graça. Conhecereis a verdade vos libertará, né? Ou até mesmo quando eu falo aqui não é mentira que eu era convidado para pregar, eu nunca cobrei porque de graça recebi, de graça vou dar, tá na Bíblia, tá no Testamento. Mas quando eu estava para retornar para o Brasil, porque todo mundo sabe que eu morei um tempo no Japão, e dessa última vez que eu estive no Japão, antes de vir, eu sentei, né? Nem dobrei o joelho, porque se não dobrar o joelho, você pode orar para Deus, falar com Jesus do jeito que você quiser.
Então, quando lá em João, no capítulo 15, versículo 16, na segunda parte, Jesus fala o quê? Tudo que pedirdes em meu nome, Deus o Pai vos concederá. Eu falei, Jesus, o que eu preciso e devo fazer nessa minha volta ao Brasil? Sabe qual foi a resposta? Está aqui, 2 Timóteo, capítulo 2, eu vou ler do versículo 1 ao 3, tá bom? Anota aí, 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao 3, tá? Então vamos lá. Tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, não na antiga aliança. O que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos para também ensinarem a outros. Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Eu me fortifiquei e me fortaleci em Jesus Cristo, como a palavra pediu antes de vir. Falei amém. Agora, transmita a homens fiéis e aptos para também ensinar a outros. Então, muitos não estão aptos para receber a verdade ainda. Como eu disse anteriormente em vários vídeos, uma vez eu estava pregando para jovens e falei essa mistura assim, essa coisa contrária ao caminho, verdade e vida, que eu quis dizer assim, olha, muitos não querem o caminho, verdade e vida. Muitos querem o atalho, a mentira e a morte. E o atalho, a mentira e a morte está justamente na falta de conhecimento de Jesus Cristo. Porque é muito fácil você lá no meio daquela emoção de estar num culto ouvindo tanta coisa. Amém, glória a Deus, amém, em nome de Jesus. Mas peraí, o cara acabou de pregar a antiga aliança, está falando assim, em nome de Jesus, Jesus não tem nada a ver com aquilo. E se você ler aqui no Testamento, fala assim, ó, o verdadeiro Deus, Deus o Pai, só foi apresentado por aquele que está sentado à direita, à destra do Pai. Quem é? Jesus Cristo, o Filho. E se a gente pegar, como eu já cansei de falar aqui nos vídeos, a diferença gritante entre o Deus da antiga aliança, que é o Deus de Israel, e o Deus Pai que amou o mundo, por que lá a gente fala Senhor dos Exércitos? Porque o Deus de lá só mata, só sabe criar guerra, contenda, problema. E Deus o Pai não. Ele deu o seu único filho para que nós fôssemos salvos. Mas após sua morte e ressurreição, os apóstolos precisaram ficar escrevendo e pregando que realmente a verdade só está em quem? Em Jesus Cristo. Mas Paulo fala o quê? Do que então valeu Jesus morrer por nós se você ainda vive na lei e nos mandamentos? Paulo fala o quê? Que a morte de Cristo foi em vão. Está aqui também. Gente, entenda uma coisa, eu não falo nada pela minha carne podre. Você está olhando para mim, você pensa que eu sou perfeitinho, santo? Não, não somos. Somos falhos e pecadores. Mas quando conhecemos Jesus Cristo e essa visão que eu estou passando para vocês, é diferente. A gente perdoa. A gente parece besta perante as pessoas, porque a pessoa te faz mal ontem, no outro dia você já... Ah não, deixa para lá. Mas se você quer o caminho, verdade e vida, é assim que você tem que ser. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa coisa de que, porque eu fiz, porque eu quero, porque eu fui. Não! Eu sou totalmente dependente de Deus. Até para fazer uma coisa pequena, eu oro e falo assim, Deus, Jesus, me responde, me dá discernimento, me dá graça. Você tem feito isso? Você que me respondeu dizendo que não, porque o Guilherme de Pádua, ele é santo purificado porque ele pediu perdão. Não, ele vai viver o pecado eterno, meu querido, desculpa. Igreja Batista da Lagoinha, até agora não entendi como que vocês colocaram o Guilherme de Pádua lá para ser pastor. Porque no mínimo a sua visão também é, perdão porque ele pediu perdão. Mas e o pecado eterno? E o homicida? O diabo foi homicida desde o princípio. Então quer dizer, quem é homicida é ligado a quem? É o diabo. Concorda? Agora vamos lá para 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 3. Porque para você aí, se você
ainda está lá, Antiga Aliança e Novo Testamento, eu vou trazer uma resposta que está aqui, ó. Não é de mim, tá? Mais uma vez eu vou falar. Se você não me conhece, eu vou falar. Ó, eu não sei teologia, eu não me formei em teologia, não sou teólogo, não quero ser, porque se vocês perceberem, todo teólogo, todo esse cara aqui, blá blá blá, é arrogante. Desculpa o termo, não estou julgando, estou apenas falando a verdade. Todos são arrogantes, acham que porque tem um certo conhecimento, que conhecimento? De distorcer a verdade para pensar em benefício próprio? Pelo amor de Jesus Cristo, gente. Libertem-se. Libertem-se disso. Por que eu sempre falo assim que ninguém tem coragem de pregar? Segundo Coríntios capítulo 3, até o versículo 18. Porque se pregar, vai ter uma debandada na igreja. Primeiro que igreja, eu tenho falado constantemente isso também. Você sabe o significado da palavra igreja? Igreja é sair para fora, ir para fora. Aí você tá lá, o teu líder fala assim, traz alguém que você conhece aqui para a igreja. Não. Quando Jesus falou ide, pregar a todos os povos, ele falou ide. Ele não falou assim, ó, vai, depois você volta aqui para a igreja. Os ministérios hoje só querem benefício próprio. É dinheiro. Você sabe quanto que o Guilherme de Pádua recebia da Igreja Batista da Lagoinha para ser pastor? 15 mil reais. Tá na internet isso, tá? Tá lá, vai lá procurar. 15 mil reais. Um cara que no dia que morreu, muita gente festejou. Por ele ter cometido um crime hediondo. Depois a nossa justiça falha. Deixou ele só 7 anos preso. Porque já que a justiça humana falha, de Deus não, gente. Mas vamos lá, anota aí. 2 Coríntios capítulo 3. Eu vou ler tudo, tá? Do 1 até o 18. Então, anota e depois vai para o seu lugar secreto. Fala com o Espírito Santo, que ele vai te ensinar. Não fica indo por ensino humano, sabedoria humana não. Lê lá o que Paulo falou. Não dê valor para a sabedoria humana, mas sim para a sabedoria que vem do céu. Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 3, do 1 ao 18. Diz assim. Será que começamos outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que precisamos, à semelhança de alguns, de cartas de recomendação para vós ou de parte de vós? Vós mesmos sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Manifestos como carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração de carne. O que já está quebrando aqui? Não tem mais 10 mandamentos não, gente. Não tem nada escrito mais em tábua de pedra. Agora é tudo tábua de carne. O que é tábua de carne? É aquilo que Jesus quer da gente, Deus Pai quer o nosso coração. Desculpem. Já quebra aí o que está falando aí de crônicas, babá. Quem ainda não conheceu a verdade que liberta. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Por meio de quem? Quem mesmo? De Jó, de Elias, do Senhor dos Exércitos? Não. De Cristo. Não que sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se viesse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. O que eu falei para vocês? O que eu trago aqui no canal é tudo que o Espírito Santo me direciona a trazer. Eu não fico estudando a Bíblia durante os dias em que eu vou trazer os vídeos para ver o que eu vou pregar. O Espírito Santo vem de uma forma suave, tranquila e me ensina, me dá discernimento daquilo que eu tenho que trazer para vocês. Foi Ele quem também nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não antiga aliança. Não da letra, antiga aliança, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Se o ministério da morte, olha só, presta atenção. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de onde? Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés,
por causa do seu brilho que estava se dissipando, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Obrigado, amor. Minha esposa trouxe água porque realmente... Desculpa, gente, mas... Então, o que está falando aqui? Se o ministério da morte... O que é o ministério da morte? Você aí que ainda está preso à antiga aliança, glorificando a antiga aliança. O que é o ministério da morte? Antiga aliança. O Antigo Testamento é o ministério da morte. Que estava gravado o quê? Em letras, em pedra. Veio em glória. O que é? Se veio em glória, né? Todo mundo exaltando. De maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés por causa do seu brilho que estava dissipando. A mentiraiada toda do Antigo Testamento, do Deus de Israel, estava acabando, porque logo se revelaria o Filho de Deus, do Deus verdadeiro, que é Jesus Cristo. Então, o Deus de Israel não queria que o povo fixasse os olhos no rosto de Moisés, porque aquela glória estava se dissipando. Estava acabando o tempo do Antigo Testamento. Olha só! Para você que é conhecedor, sabe tudo de Antiga Aliança, tem alguma coisa errada, não tem? Como não será de maior a glória do ministério do Espírito? Qual é o ministério do Espírito? Jesus Cristo. O Novo Testamento, que eu não chamo de novo. Não há novo nem velho. O testamento de Jesus. Por que eu falo testamento? Porque nós somos herdeiros daquilo que Jesus nos deu. Por isso que o nome do meu canal é Inspire-se. Porque o Espírito Santo falou naquele momento assim, você vai dar o nome de Inspire-se, a inspiração para viver nos foi dada através da mensagem da cruz, não da mensagem da antiga aliança. Tá? Porque se o ministério que traz a condenação era glorioso, quanto mais glorioso ainda será o ministério que traz a justiça. Olha só. Se a antiga aliança traz condenação, como não será mais glorioso o ministério que traz o que? A justiça. Jesus. A justiça de Deus Pai, não a justiça do homem. Pois, na verdade, o que foi glorioso deixou de sê-lo em comparação com a glória extremamente maior. Antiga aliança, ó, olha aqui, ó, é desse tamanho, some, porque a glória é extremamente maior, a glória que vem de onde? De Deus Pai, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Porque se o que estava se dissipando era glorioso, muito mais glorioso será o que permanece. Se estava se dissipando toda a mentirada da antiga aliança do Deus de Israel, o que vai ser glorioso? O que permanece. E o que permanece? A palavra de Deus Pai através do seu Filho Jesus Cristo. Porque Deus amou muito a maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Permanece para sempre. Tendo, pois, tal esperança, porque Deus amou muito a maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha esperança da vida eterna. Lavemo-nos de muita confiança no falar. Eu tenho confiança no meu falar em Jesus Cristo. E você? E não somos como Moisés, que colocava um véu sobre o rosto, para que os israelitas não fixassem os olhos no restante da glória que se dissipava. Então Moisés tinha que pôr um véu, sabe assim? Para que ninguém pudesse olhar e falar assim, mas tem alguma coisa estranha, tá acabando esse negócio aí. Mas a mente deles tornou-se insensível, pois até hoje, quando ouvem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece e não lhe é retirado, pois somente em Cristo ele é removido. Esse versículo vai te causar dúvida? Se você ainda exalta o Antigo Testamento, a sua mente está totalmente insensível. E ainda o véu permanece na sua face. Mas se você quiser que esse véu caia e você veja a verdade daquilo que eu falei no vídeo ontem, sobre o Guilherme de Pádua,
Converta-se em Jesus Cristo. Porque só em Cristo ele é removido. Sim, até hoje, sempre que Moisés é lido, há um véu sobre o coração deles. É por isso que eu tenho que ler, muitas vezes, respostas de pessoas dizendo sábias no conhecimento da palavra. Porque ainda há um véu sobre o coração deles que não se deixa quebrar pela verdade de Jesus Cristo. Você aí que falou de Atos e Crônicas, tira esse véu do seu coração, meu querido. Contudo, quando um deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Por isso conhecereis a verdade vos libertará. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Não imagem e semelhança do Deus de lá não, tá? A imagem que vem do Espírito do Senhor. É isso, gente. Eu peço perdão se agora na leitura de 2 Coríntios capítulo 3, eu me exalto. Por quê? O que falta aqui para você entender que a antiga aliança não faz parte do nosso viver. E que se eu falo alguma coisa de alguém, não é julgamento, mas para explanar uma verdade que está escondida principalmente nos ministérios. Seja qual for, Batista da Lagoinha, Assembleia de Deus, Deus é amor e blá 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 blá, tudo quanto é igreja ministério que tem por aí. Porque onde é pregado a verdade de Jesus Cristo? Onde algum pastor fala assim, não gente, não é dízimo não, é generosidade. Não, você tem que dar 10%. Para com isso, gente. Antes de você falar que eu estou julgando alguém, olhe para si próprio. Eu não sou capaz de julgar ninguém. Como eu li aqui para vocês, em 2 Timóteo capítulo 2, principalmente quando eu digo para vocês no versículo 2, homens fiéis e aptos para também transmitir a verdade. E tem muitos, a maioria, vou pôr aí uns 95%, que jamais estarão aptos a transmitir a verdade se não deixar o véu cair do rosto. Então eu quero pedir desculpa a você que me entendeu e também desculpa a você que não me entendeu, mas eu espero que os poucos versículos que eu trouxe aqui possam te ensinar e fazer com que definitivamente a verdade te liberte, você deixe esse véu cair do seu rosto e você seja guiado pelo Espírito. Amém? É isso aí, gente. Muito obrigado a todos. Deus abençoe. Terça-feira estamos nós aqui com mais um vídeo do canal Espírito, tá bom? É isso aí. Até lá. Valeu.